graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como o sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Tende compaixão de nós, Senhor, e recordai a vossa aliança. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Sempre que participamos na Eucaristia, o Senhor quer transformar a nossa vida, quer renovar a nossa vida, quer fazer novas todas as coisas da nossa vida. E a Quaresma é este caminho de transformação. Não uma transformação só da boca para fora, mas uma transformação real, autêntica, com consequências no nosso dia-a-dia. Vamos, por isso, pedir ao Senhor uma grande liberdade, que a celebração da sua morte e ressurreição nesta Eucaristia nos ajude a ser muito livres, a deixar tudo aquilo que temos que deixar para abraçar a vida nova que Ele nos quer dar. Pelas vezes em que permanecemos na nossa vida velha, reconheçamos que somos pecadores para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Guardai, Senhor, a vossa Igreja com amor eterno, e porque sem vós não se pode manter, com a vossa ajuda seja livre do mal e conduzida à salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Escutai a palavra do Senhor,
chefes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos e purificai-vos. Afastai dos meus olhos a malícia das vossas ações. Deixai de praticar o mal e aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde então para discutirmos as nossas razões, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, comereis os bens da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada. Assim falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Deus. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Deus. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo. Os teus holocaustos estão sempre na minha presença. Não aceito os novilhos da tua casa, nem os cabritos do teu rebanho. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Deus. Como falas tanto na minha lei e trazes na boca a minha aliança. Tu que detestas os meus ensinamentos e desprezas as minhas palavras. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Deus. Considerai isto, vós que esqueceis a Deus. Não aconteça que vos extermine sem haver quem vos salve.
honra-me quem me oferece um sacrifício de louvor. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Deus. Glória e louvor a vós, Senhor Jesus. Glória e louvor a vós, Senhor Jesus. Deixai todos os vossos pecados, diz o Senhor. Criai um coração novo e um espírito novo. Glória e louvor a vós, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam as falactérias e ampliam as bordas. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas, que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Não vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós.
todos nós gostamos de pessoas autênticas, de pessoas que não sejam falsas. Não gostamos de duplicidade. Não gostamos de pessoas que parecem uma coisa e são outra. E quando escutamos este Evangelho, somos tentados a tirar este Evangelho que acabamos de escutar à cara de algumas pessoas para lhes dizer: tu és como os fariseus, dizes e não fazes. Mas, estimados irmãos, neste nosso caminho para a Páscoa do Senhor, se calhar devemos parar e fazer uma pergunta a nós mesmos. E eu? Sou coerente? E eu? Sou autêntico? E eu? Sou uma pessoa falsa? E eu? Vivo uma duplicidade de vida? É que nós muitas vezes andamos a acusar os outros e não paramos para pensar na nossa própria vida. Ficamos agarrados a falsas seguranças, porque até sabemos umas coisas sobre Deus, porque até falamos bem de Deus e até damos catequese e até fazemos isto e aquilo na igreja, porque até temos uns títulos, seja a nível civil, seja a nível religioso, ou porque pertencemos a tal grupo e a tal movimento, ou porque então temos tal cargo no grupo e na comunidade, porque eu sou o secretário, porque eu sou o presidente, ou então, como nos dizia a primeira leitura, porque até participamos na Eucaristia ao domingo, porque rezamos o terço todos os dias, podemos ficar agarrados a estas falsas seguranças e pensar que já está tudo feito. Dizemos muita coisa, mas e o que é que fazemos? A nossa vida é coerente com aquilo que diz o Evangelho e com aquilo que dizem os nossos lábios sobre o Evangelho? A felicidade não está naquilo que nós dizemos. A salvação não está naquilo que nós sentimos, pensamos ou achamos que somos. A felicidade está, de facto, na vida que levamos, na vida que construímos, naquelas ações que todos os dias e cada dia vão modelando a pessoa que nós somos. É isto que nos convida a Quaresma, a olharmos para o nosso cotidiano, para as nossas rotinas, para aquilo que é habitual e percebermos se estamos a ser coerentes com o Evangelho ou não. Jesus, com este Evangelho, desafia-nos a que transformemos a nossa vida, a que não demos as coisas por adquiridas, a que mudemos aquilo que é preciso mudar. A primeira leitura apresentava-nos quase que uma lista: respeitar o direito, proteger o oprimido, fazer justiça ao órfão, defender a causa da viúva, e poderíamos nós acrescentar todas aquelas coisas que estão pendentes na nossa vida, todas aquelas faltas de coerência que é preciso resolver. Claro que nós, cristãos, não somos como qualquer pessoa que acredita que este caminho é um caminho em que nos bastamos a nós próprios. Nós nada fazemos sem Deus. Esta transformação do nosso cotidiano, esta transformação das nossas ações mais pequeninas é um trabalho em grupo, é um trabalho de pares. Nós e Deus. Melhor, Deus e nós. É que nós não podemos fazer nada sem Deus, mas Deus não quer fazer nada sem nós. Deus quer transformar a nossa vida, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, porque há uma pequena parte que só nós podemos fazer. E essa parte, enquanto não for feita, Deus não pode fazer o resto. E o que Deus quer fazer é esta beleza que também nos relatava a primeira leitura. Lavar estes pecados que são como o escarlate para que fiquem brancos como a neve. É transformar de facto a nossa vida. É tornar alva, branca a nossa vida. Porque, estimados irmãos e irmãs, sejamos muito
sinceros e verdadeiros. Se nós não pensamos, se nós não vivemos como pensamos, acabamos a pensar como vivemos. Nós temos depois uma tendência para ir justificando a nossa vida, para ir justificando as coisas, para ir dizendo, pronto, é verdade, eu acredito que Jesus é assim, mas eu na minha vida não consigo ser assim porque isto e porque aquilo. Nós não podemos ficar só no campo das convicções. Temos que passar ao campo da ação, porque senão vamos acabar por mudar as nossas convicções para que elas deixam ao nível da nossa vida, ao nível da nossa rotina de todos os dias. A Quaresma é este tempo favorável, é este tempo propício, é este tempo de salvação em que Deus nos enche da sua força para mudarmos em nós o que é preciso ser mudado, para colaborarmos com Deus nesta obra que Ele quer fazer em nós de renovar totalmente a nossa vida. Que desperdício seria celebrar a Páscoa daqui a algumas semanas e que não houvesse Páscoa na nossa vida. Celebrar a vitória de Jesus sobre a morte se nós não víssemos acontecer em nós também a morte de tudo aquilo que nos impede de ser felizes e que nos impede de fazer o bem. Estimados irmãos e irmãs, o Senhor desafia-nos a sermos autênticos, verdadeiros, a levar uma vida coerente. Assumamos este desafio, porque o Senhor não falhará connosco. Ele dá-nos a graça para fazer esta obra em nós. Aliás, Ele está muito interessado que esta obra aconteça em nós, porque é esta obra de transformação que nos dará a alegria e a felicidade que o nosso Deus nos quer dar. Que assim seja. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai a graça de escutarmos e seguirmos Jesus, mestre humilde e guia seguro dos seus discípulos, dizendo com fé: ouvi-nos, Pai Santo. Para que os ministros da Igreja que servem os fiéis ponham os olhos nos sentimentos de Jesus e peçam ao Pai que lhes dê um espírito novo, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que os responsáveis da política e das leis não atem fardos pesados aos ombros dos cidadãos que eles próprios nem com o dedo querem mover, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Pela paz no mundo e em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo só a Ele chamem seu Mestre, Doutor e Legislador e o sigam com amor e generosidade, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que os países mais pobres possam recorrer à solidariedade universal dos que são ricos, sem terem que aceitar abusos intoleráveis, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que os fiéis presentes nesta Eucaristia sejam os primeiros a ajudar quem mais precisa e a dizer não à injustiça e à violência, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo.
Senhor, Pai Celeste, ensinai-nos a fazer sempre o que é bom e a evitar cada vez mais tudo o que é mal. Por Cristo, nosso Senhor. Um novo coração me dá, Senhor, o qual a ti só tema, a ti só ame. A ti, meu Deus, meu Pai, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Pai, meu Redentor. Por ti suspire sempre, por ti chame, por ti me negue a mim e tudo negue, por ti saudosas lágrimas derrame, por ti saudosas lágrimas derrame. Muito pedi, Senhor, pouco mereço, tão pouco que te não mereço nada. Se o teu muito ao meu nada não dá preço, se o teu muito ao meu nada não dá preço. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai-nos, Senhor, por estes mistérios, para que nos purifiquem dos defeitos terrenos e nos conduzam aos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava,
para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio, meu Deus, em vós confio. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca
do laço do caçador e do flagelo maligno. Debaixo de suas asas encontrarás abrigo. A sua fidelidade é escudo e coração. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. 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 Sois um Deus clemente, compassivo e bom. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Oremos. Fazei, Senhor, que o alimento da vossa mesa sagrada nos ajude a viver mais santamente e nos alcance o auxílio constante da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.